Antes que você continue assistindo esse corte, eu tenho um recado bem rapidinho pra te dar. Se você gosta de magia do caos, discordianismo e do próprio Robert Anton Wilson, que é o autor que a gente está tratando nesse corte, você precisa saber que nós, da editora Finord, estamos com uma campanha no Catarse para publicar a trilogia Illuminatus pela primeira vez. A trilogia Illuminatus é o principal trabalho da obra do Robert Anton Wilson. É o livro que popularizou o trabalho dele e popularizou também o discordianismo, a conspiração Illuminati e acabou influenciando o surgimento da própria magia do caos. Esse livro tem uma relevância importantíssima na nossa cultura pop e influenciou o trabalho de autores como Grant Morrison, Alan Moore e Philip K. Dick, criando todo um gênero novo de ficção de conspiração. Então, se você se interessou pelo tema desse corte, corre lá em catarse.me/iluminatus com 2 L's e dá uma olhada no nosso projeto. Você tem apenas até o dia 13 de setembro para fazer o seu apoio. Então corre lá que eu tô contando com você. Mas então, vamos entrar no quinto circuito, que é o circuito holístico neurosomático. Tem um nome bem assustador, digamos assim, né? É um nome meio confuso. A gente começa a entrar na parte mais abstrata, né, das experiências. Mas pelo que eu entendo, tipo assim, você sai das experiências que são mais mundanas, que são cotidianas e tal, e sociais, e você começa a entrar nos estados alterados de consciência e nas questões de êxtase religioso, né, de percepção subjetiva do sagrado e tal. É algo não chega a ser não local, porque eu acho que não local é usado como termo num circuito seguinte, né? Mas eu acho que começa a ser aquelas primeiras experiências que elas não são físicas, elas são 100% mentais, né? Como o êxtase religioso, por exemplo, né? E aí, bom, tem algumas falas, né, não sei se propriamente do Robert Wilson, eu tenho certeza que o Eduardo Pinheiro ele vai comentar isso, que quando você vai ter uma experiência de quinto circuito, que ela é transcendental, ela vai te propor um transe. E esse transe, ele é um descolamento da realidade. Então, não tem como ter uma experiência de quinto circuito com apegos e preocupações mundanas. Então ele vai falar, por exemplo, que né, a pessoa que domina esse circuito, ou seja, chamando esse circuito, é a pessoa que ela está despreocupada com a realidade financeira, ou que ela está despreocupada com recursos finitos. Né? Então é uma pessoa ou que ela está sendo bancada, ou que ela tem dinheiro suficiente para que essa não seja uma variável que interfira nesse estado de consciência dela. Ou seja, todos nós que vivemos, né, sob as leis deste mundo e que temos contas para pagar e etc e tal, em algum momento a realidade ela vai se impor de tal forma que você vai ser puxado e arrastado para fora desse quinto circuito, de volta para as preocupações ordinárias, né, do dia a dia. É muito doido de a gente pensar assim que quando a gente está falando de ordens iniciáticas e rituais mágicos, né, você tem toda uma preparação justamente para você deixar, né, o universo mundano do lado de fora, para você conseguir se concentrar naquela operação que está sendo, né, executada ali, né, e tanto no sentido de fato filtrar energias externas, mas também no sentido de você filtrar os seus próprios pensamentos e conseguir fazer esse ajuste, né, consciencial. Então o quinto circuito ele é o início do transe, né, ele é o início desse preparo para né, alcançar realidades mais longínquas, talvez. Sim, cara, perfeitamente. Algo que é muito colocado no livro, né, é a correlação com a questão da Kundalini, né? O estado de consciência e tal. Eu não manjo muito aí de Kundalini, mas pra quem manja já é uma referência e tal do tipo de estado de consciência a que tá se tratando, né? E realmente, cara, essa questão de você ter que já tá com as outras questões dos outros circuitos supridas, sanadas, pra você explorar os circuitos superiores, é algo que é realmente muito tratado. E é verdade, cara, porque você começa a tratar sobre todas as questões que são mais subjetivas mesmo, e por isso que tem esse termo neurosomático, né? O psicossomático, algo que é psicossomático, é algum sintoma, alguma coisa que é manifesta no corpo físico, mas que tem origem mental, né? Então, quando ele tá falando de algo neurosomático, ele tá falando sobre como a relação realmente entre a mente influencia o corpo diretamente. Então, assim, quando você não tem nenhuma doença física, né? Quando você não tem nenhum problema, por exemplo, que te faça mal, mas você tem um sintoma, a origem é mental, né? Então seria mais ou menos isso. Tipo, essa conexão entre corpo e mente de uma forma mais elevada e tal. Quase como um estado de transe mesmo, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vocês têm alguma coisa aí do cyberxamanismo pra... Eu tô procurando aqui, aí eu, inclusive aqui no é o quinto circuito, né? Isso, isso. Sim. Ele fala assim, ó.
Ele fala sobre drogas, sobre essa, não sei se tem alguma coisa a ver, né? Ele comenta, inclusive, aqui uma frase do Robert Antovisso no Cosmic Trigger, né? O gatilho cósmico. Eu ri imoderadamente, como o bobo sempre faz antes das portas da capela perigosa fecharem-se atrás dele. E aí ele fala sobre a transição entre o 4 e o quinto circuito. Vou ler aqui para Uhum. ver se faz algum sentido com o que a gente está falando. Na transição entre o 4 e o quinto circuitos, bem como entre o 6 e o 7 e o 7 e o 8, existem regiões semelhantes de características marcantes, mas que não se enquadram em circuito algum. São situações de solidão e egoísmo profundos, devidos principalmente à distância incrível que a pessoa está ou sente da pessoa comum. Especificamente entre o quarto e o quinto circuito, essa região se refere ao ponto em que a pessoa se livra do condicionamento de cães de Pavlov, né, Uhum. que entra em o que o Cinério falou antes, né, que é a transição entre o cão de Pavlov e o gato de Schrödinger. E tem que assumir a responsabilidade dos gatos de Schrödinger. Isso se resume em uma depressão profunda e uma vontade de permanecer nos circuitos terrestres, a qual muita gente sucumbe. Cruzar este abismo significa ganhar um prazer muito maior do que o orgasmo, um prazer corporal constante. Esta é a primeira iniciação no sentido em que os grupos esotéricos a entendem. Eu achei bem profundo, eu achei que combinou bastante com o que a gente está querendo falar, dessa transição, né? Sim. Quando você para de tratar desses aspectos, né, de consciência mundanos, você começa a realmente tratar do game, que a magia traz, né? De, tipo, você ser seu próprio mestre e tal, de você trabalhar a sua consciência, as possibilidades da consciência, né? Seria E o despertar? talvez. Eu acho que eu acho que é bem isso, tipo, ele despertar para algo além do só o mundo material, tipo, só Sim, o mundo imediato, vamos falar assim, né? É tipo, você deu a primeira espiadinha, até aquela imagem, que é o cara que tá assim, tipo, a terra, tá aquele, tipo, para que ele coloca a cara para fora, assim, e vê uma outra coisa. Acho que é esse daí, a primeira vez que você dá a espiadinha ali, tipo, eita, tem algo a mais aqui, pô. Porque me fez muito, assim, me chamou muita atenção partes do que eu li aqui, que é o seguinte: são situações de solidão e egoísmo profundos, devidos principalmente à distância incrível que a pessoa está ou sente da pessoa comum. Sabe aquele momento que, tipo assim, tu para pra perceber que, Ninguém tipo me assim, entende. quem está ao meu redor não tem o mesmo gosto, não tem a mesma motivação, a mesma curiosidade para o mundo. E tu começa a pensar, tipo assim, cara, por que eu sou diferente deles? E aí depois ele fala assim: cruzar esse abismo significa ganhar um prazer muito maior do que o orgasmo. Um prazer corporal constante, né? Ou ele tá falando do orgasmo aqui, né? Como um prazer corporal constante. Essa é a primeira iniciação no sentido em que os grupos esotéricos a entendem. Então, eu acho que é aquela busca além dos prazeres carnais. Não é os prazeres assim, tipo, vou num restaurante comer um prato legal, vou beber. É um prazer além disso, tipo uma curiosidade, eu não sei, um entendimento. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Um sim. entendimento imaterial do universo, o abstrato, isso chama atenção. Vou começar a experimentar uma prática que a ciência diz que não existe, que é o material, né? E tu começa a provar, experimentar práticas, e aí tu começa a perceber que tipo, tem uma coisa a mais aqui. Não consigo Cara, provar. é um estado de consciência, um circuito de consciência muito abstrato. Então, eu acho que fica muito difícil colocar, assim, né, termos muito objetivos. Mas eu diria, cara, vou arriscar aqui e dizer que, assim, todo mundo que já experienciou algum tipo de meditação profunda, um pranayama, yoga, e já teve algum tipo de experiência, né, de sensação de união, ou talvez através de psicodélicos também promovem esse tipo de experiência, estaria acessando aí o quinto circuito. Acho que. Né? Toda Ó, uma coisa pessoa que eu acho interessante. que pulou. Só um minutinho, Sinério, desculpa te interromper, mas eu acho que depois que eu terminar, tu vai conseguir complementar mais o que tu vai falar. Porque, assim, todo mundo conhece aquela pessoa que, tipo assim, eu vou pra academia
ficar gostosão, e só fala de mulher, porque eu peguei quantas pessoas aqui nessa balada, porque não sei o quê, porque, nossa, enchi a cara nesse final de semana, todo mundo conhece essa pessoa, e a vida dela é só isso, é o heterotop, né, o pessoal zoa, mas é tipo assim, é aquela conversa de heterotop. Aquelas pessoas que têm uma curiosidade a mais, tipo assim, cara, isso não é interessante, tem coisa muito maior do que isso no universo, tem coisa mais interessante. Eu acho que o despertar acontece nesse quinto circuito. E eu acho que é essa transição que tá falando esse quinto circuito, é aquela curiosidade para algo mais, que a pessoa às vezes não sabe o que é, mas quem chega nesse ponto começa a procurar o esoterismo, começar a procurar sobre espiritualidade e outras coisas. Aí eu acho que o Cinério, ele ia falar, e eu acho que complementa isso que eu falei, né? Vamos ver se o Dark Knight tá lendo bem a mente. Não, porque eu falo que assim, que daí é interessante que ele coloca qual que é o xamã desse circuito. Ele coloca aqui, mestre, e coloca como na yoga. Então, tipo, o mestre espiritual tá aqui. Tipo, aquele cara que te apresenta e te guia nessa jornada. É o começo da jornada espiritual. É o começo da jornada espiritual, é exatamente isso. É aquela curiosidade de buscar coisas sobre magia. Olha, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu, quando eu sempre me interessei por isso, mas eu não sabia como procurar, eu não tinha referência. A primeira coisa que eu fui colocar na internet para procurar sobre essas coisas, eu coloquei satanismo, porque é o que tá na mídia, cara. Sim. Lá nos meus 17 anos, satanismo, não sei o quê. Começou a procurar, sair. Ficando peidado, cara. Mas assim, tu vai querer buscar sobre espiritualidade, o que tu vai procurar? Sobre a primeira coisa que tu teve contato. E aí, se tu teve um contato pela mídia normal, de televisão, pelo que as tuas tias falam, que as tuas primas falam, é isso aí, satanismo. Sim. E eu acho também, assim, que é isso, né, a gente passa por experiências dos circuitos muitas vezes e voluntariamente. Então a gente tá falando de despertar espiritual, né, nós todos aqui temos um contexto enviesado que é estudantes de magia, que já leram alguns livros, etc e tal. Mas se a gente for pensar, assim, algumas décadas atrás, muitas pessoas tinham um contato espiritual e meio que involuntário, né, então você passa por uma experiência que de alguma forma você sente essa conexão com o todo, você sente que de alguma forma você está mais lúcido do que o normal e você não sabe como emular aquela situação de novo, e você não sabe onde buscar aquilo dali, e aí, sei lá, você vai na igreja, ou então você vai numa mesquita, ou então você vai em algum grupo de orações e de meditação, né? E às vezes você não tem uma outra experiência similar àquela primeira, às vezes você não tem nem mesmo proximidade daquele sentimento, e aí é difícil de você conseguir mensurar e descrever o que é essa situação, porque ela é suprarracional, né? Ela transcende a lógica. Você pode tentar descrever ela, mas você não consegue transferir, né, a riqueza de informações para aquelas outras pessoas. Mas alguém que passou por uma experiência similar, por vezes suficientes, consegue entender do que você está falando e consegue, às vezes, te dar alguns caminhos, né, e sugestões que podem te auxiliar a acessar aquele estado de novo ou desenvolver ele. Então, a experiência do quinto circuito hoje, com a quantidade de recursos linguísticos e de referência que a gente tem, é muito mais fácil, mais palatável de entender e de discutir, né? Mas a metáfora ainda é real de que um iniciado entende outro iniciado e um iniciado entende quando um não iniciado está falando de coisas de iniciado como se ele também fosse iniciado, né? E isso é muito explícito, mas né, falando assim parece só arrogância barata, né? Então é isso, assim, a gente começa a ter dificuldades, né, linguísticas para conseguir traduzir essas experiências, né? Sim. É tipo você tentar explicar pra alguém que nunca viu o mar como que é o mar. Tipo, Boa. quem viu o mar, viu o mar. Quem Boa. tocou o mar no mar sabe o que é o mar. Mas se alguém que nunca teve essa experiência, você pode descrever, mas não é a mesma coisa. Não é. Acho que a gente já citou esse exemplo, né, em algum outro episódio, que é tipo assim, o que você falaria, né? É igual o lance da girafa, dos livros que descreviam girafas. Isso já foi dito. Acho que foi o próprio Cinério que falou. Porque imagina, cara, o cara que ele já viu vários cavalos, né? E aí um cara vai lá pra África, faz uma expedição, volta e escreve, olha, lá tinha um bicho que ele era tipo um cavalo. Só que ele tinha o pescoço bem longo, mas tipo, bem longo. E aí o cara, né, longo quanto?
Tipo assim, muito longo, tipo, muito maior do que o corpo, tá ligado? Tipo, 10 metros. E aí o cara acha que ele tá mentindo, tá ligado? Tipo, não pode ser que é tão longo assim. Não, essa história, inclusive, foi que eu tava vendo um relato de um chinês sobre um Império Romano, e daí que foi um chinês que ele coletou relato de mercadores chineses que chegaram no Império Romano. E daí eles falam da girafa, e o cara que tá com. Fica meio assim, tipo, esse mercador deve estar mentindo, não é tão grande assim Não esse pode cavalo ser. com pescoço comprido. Não é, não é. Sim, e Como o assim? descrever o mar seria a mesma coisa, porque tu falaria, ó, é um lugar que tem muita água. A pessoa, muita quanta, né? Tipo assim, cara, é muita água, É, tipo, é infinito, tá ligado? Você vai olhar assim, não acaba. da onde a vista alcança e mais. Exato. É difícil, cara, é E olha difícil. só, a água é salgada. Como assim a água é salgada, pô? Tipo, Sim, sim. É, cara, é um bom exemplo, boa analogia. Colocar sal num copo de água não é a representação mais correta do que é o mar, não né? fica a mesma E coisa, muita realmente não. gente, e muita gente acaba tomando um copo de água com sal e dizer que esse é o sabor da água do mar. E aí a gente poderia dizer que essas pessoas são as pessoas que leem PDFs da internet, não praticam exatamente o que esses PDFs querem dizer, e aí essas pessoas querem depois ensinar as outras pessoas dizendo o que é o mar, né? É a analogia perfeita disso aí. Pô, Sim. Realmente. A trilogia Illuminatus se tornou um clássico cult, sendo pioneira em explorar temas como conspiração, manipulação governamental e sociedades secretas, em uma odisseia caótica repleta de filosofia, ocultismo, sátira e contracultura. Então, se você quer ter esse pequeno pedaço da nossa cultura moderna, apoie em catarse.me/Illuminatus e garanta as recompensas exclusivas e com desconto.